explicando o contexto de versículos bíblicos isolados. O versículo que abordarei hoje é Atos 10:14. Vamos direto ao ponto. Muitas pessoas afirmam que, com o sacrifício de Jesus Cristo, a questão de comer ou não carne de animais impuros foi resolvida e que isso não seria mais um pecado grave. Mas, para compreender esse verso corretamente, é necessário ler todo o contexto e assim chegar a um entendimento claro do que ele realmente significa. Portanto, analisaremos Atos 10:14-28 para compreender melhor essa passagem. Atos 10:14-28. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Ele era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Era generoso em ajudas aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que se aproximou e o chamou. Cornélio! Estarrecido, ele respondeu: Que é, Senhor? O anjo disse: Tuas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica à beira-mar. Assim que o anjo partiu, Cornélio chamou 2 servos e um soldado piedoso e os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Sentindo fome, quis comer, mas enquanto a refeição era preparada, teve uma visão. Ele viu o céu aberto e algo como um grande lençol descendo à terra, preso pelas 4 pontas. Dentro dele havia toda espécie de quadrúpedes, répteis e aves. Então, uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: De forma alguma, Senhor. Nunca comi nada impuro ou profano. Mas a voz insistiu: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e depois o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia sobre o significado da visão, os homens enviados por Cornélio chegaram à casa onde ele estava hospedado. Enquanto ainda pensava na visão, o Espírito Santo lhe disse: Pedro, 3 homens te procuram. Desce e vai com eles sem hesitar, pois fui eu quem os enviou. Pedro desceu e perguntou: Por que vieram? Eles responderam: Viemos da parte de Cornélio, um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um anjo nos disse para chamá-lo, para que ele ouça a mensagem que você tem a transmitir. Pedro, então, os convidou a entrar, e no dia seguinte partiu com eles para Cesareia, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Ao chegar, encontrou Cornélio, que havia reunido seus parentes e amigos próximos. Quando Pedro entrou, Cornélio prostrou-se a seus pés, mas Pedro disse: Levanta-te, sou apenas um homem como você. Conversando, Pedro entrou e viu muitas pessoas reunidas. Então declarou: Vocês sabem que, pela nossa lei, um judeu não pode se associar nem mesmo visitar um gentio. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou imundo. Conclusão. O texto não está falando sobre a permissão para comer carnes impuras. Ele trata da aceitação dos gentios, não judeus, no plano de Deus. Na época, a lei judaica recomendava que os judeus evitassem contato com os gentios para não serem influenciados por seus costumes. Por isso, o apóstolo Pedro hesitou em se misturar com eles. Mas, por meio da visão, Deus lhe mostrou que não há distinção entre judeus e gentios, pois o Evangelho é para todos. Os animais na visão representam as pessoas. Os animais puros simbolizam o povo judeu, que seguia as leis e guardava os mandamentos. Os animais impuros representam os gentios, que não conheciam a lei de Deus e praticavam pecados. Pedro compreendeu que Deus não faz distinção entre judeus e gentios e que todos devem receber o Evangelho. E quanto a comer carnes impuras? É pecado? Sim, pois a Bíblia proíbe. Mas não é um pecado grave que leva à pena de morte. O que realmente corrompe o ser humano são os pensamentos maus
e as atitudes pecaminosas que vêm do coração. Comer carne impura pode tornar alguém cerimonialmente impuro por um tempo, mas seu efeito é passageiro, pois será eliminado naturalmente pelo corpo. Portanto, o contexto da passagem de Atos 10 não trata da permissão para comer qualquer tipo de carne, mas sim da aceitação dos gentios no plano de salvação. Espero ter ajudado.